Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Meu nome é Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um Open Mic. É isso aí, estamos começando mais um episódio desse podcast que você já sabe, né? O Brasil aprendeu a ignorar, tá bom? Então vamos logo começar aqui esse episódio, que hoje tá recheado de coisa legal aqui pra gente. E para aquela frase, né? Aquela frase tradicional para dar introdução do nosso tema, uma frase do Raul Seixas, e a frase de hoje é a seguinte, é um verso, né? Que é assim, ó: eu faço o maior sucesso trabalhando de pedreiro, muito mais que os playboy metido a barraqueiro. Eu tenho muito orgulho dessa minha profissão, e as madame ficam loucas no pedreiro bronzeadão. Pois é, esse verso aí, né, esse verso lindo, sincero e honesto do Raul Seixas, é com ele que eu introduzo o nosso tema de hoje, que é o quê? Construção civil, tá bom? Construção civil é o tema de hoje, essa área, né? Essa área tão importante para a humanidade, tá bom? Então é com essa frase aí, pouca gente sabe que o Raul Seixas, ele foi pedreiro, né? Mas se você é fã mesmo, você sabe que assim que ele chegou da Bahia, ele trabalhou como pedreiro. Na época ele nem era Raul Seixas ainda, era Elivelto Pereira o nome dele. E aí essa foi uma das primeiras músicas que ele escreveu. Então ele escreveu essa obra-prima sobre obra, né? É genial, né? Até nisso ele era genial. Então ele escreveu uma obra-prima sobre obras, tá bom? E ele trabalhava ali no Vale do Anhangabaú, inclusive boa parte do Copan foi feito pelo Raul Seixas, tá bom? Inclusive, diz as más línguas que nem era pro prédio ser torto, era para ser um prédio reto, mas aí graças às biritas que o Elivelto tomava, acabou saindo do prumo e aí acabou ficando daquele jeito que todo mundo conhece, tá bom? Então é isso, e aí você deve estar pensando, mas o que aconteceu com o Raul Seixas? Raul Seixas não, com o Elivelto, que ele virou Raul Seixas. É que um dia ele tava almoçando, comendo aquele famoso bandecão, né? Aquele famoso zoião na hora do almoço. E aí ele reparou que passou uma formiga carregando uma folha. E ele carregava a lata, que ele era pedreiro meio orelha seca, que não era tão bom. Aí ele carregava a lata, né? E aí ele viu a formiga e nisso, mesma hora, ele viu uma cigarra. E aí ele viu que a formiga tava trabalhando e a cigarra tava de boa, só fazendo zoada. Aí ele pegou e falou assim: a formiga só trabalha porque não sabe cantar. Que era a referência clara à cigarra que tava cantando, vagabundando. E aí ele falou: quer saber? Eu também sei cantar, não vou mais carregar lata. E aí, graças a esse dia fatídico, o Brasil ganhou um dos principais músicos de toda a história do Brasil, que foi o Raul Seixas, tá bom? Agora chega de balela, vamos logo pro nosso podcast aqui. Balela é uma palavra engraçada, né? Balela, eu vou começar a anotar todas as palavras que eu acho engraçada, pra depois eu fazer um dicionário de palavras engraçadas. E aí o significado pouco importa. Vou anotar, balela é uma delas, eu acho muito engraçada essa palavra, balela. Eu preciso usar mais. Quando alguém falar alguma coisa, fala, balela. Inclusive, por que será que algumas palavras vira gíria, né? Vira gíria não, vira bordão de jovem. Eu não sei. Eu queria emplacar essa aí, balela. Então, jovem, se você é jovem, tá me ouvindo, igual cringe, né? Cringe usaram tanto que ninguém aguenta mais ouvir falar cringe. Mas tem outras, tipo... Agora não vou lembrar nenhuma. Tipo, sussa. Sussa. Que é sossego, né? Sossegado. Aí ficou sussa. Não sei. Eu não tô bom pra exemplo hoje. Mas enfim. Acho que se você é jovem, você tem o dom aí de espalhar, né, as palavras. Eu acho que balela é uma palavra que tinha que voltar com tudo, porque é uma palavra muito engraçada. Então quando alguém falar alguma coisa e você achar que é mentira, em vez de você falar, se você é carioca, você fala caô. Caô. Caô é muito... não faz sentido. Caô deve ser de nocaute ainda, que não faz nem sentido, que é caô, porque no Street Fighter, quando você matava, parecia caô, que é KO, é o knockout, entendeu? Eu não sei o que significa exatamente, mas acho que é bateu fora, né? Nocaute. Mas enfim, deixa de falar caô e fala balela.
Que aí a gente vamos fazer pegar. Se você for funkeiro, então, você põe numa música, balela, olha o tanto de coisa que dá pra você rimar com balela. Dá pra você rimar com ela. Ó, tava na favela, encontrei com ela. Ela já veio falar o quê? Um monte de balela. Olha aí, já até fiz a música pra você só em placa. Tá bom? Coloca uma batidinha aí. E vamos tornar essa palavra mais usual, porque é uma palavra muito engraçada. Tá bom? Então vamos começar com o tema de hoje. Eu queria dizer que esse tema, eu tenho muita identificação com esse tema, porque pouca gente sabe, mas eu quase fui engenheiro civil. Quase fui. Só faltou mesmo ali eu me formar, né? Antes de formar, faltou eu estudar 5 anos. E antes de estudar 5 anos, faltou me matricular na faculdade, né? Eu acho que eu até falei a ordem errada, porque se for lá em ordem cronológica, faltou eu me matricular, depois estudar e depois me formar. Mas aí, como eu tô agora no futuro, lembrando o passado, eu lembrei na ordem que não aconteceu as coisas. Entendeu? Então, eu, olhando daqui pra trás, o mais próximo seria eu me formar e depois estudar e depois me matricular. E eu nunca me matriculei, por isso que é quase. Porque eu nunca, mas por que é quase? Porque se fosse assim, eu quase sou qualquer coisa. Mas que engenharia civil eu quase fui mesmo. Aí porque em 2006 eu passei na FATEC de São Paulo para fazer projetos. E aí eu não queria só fazer projetos. Projetos mecânicos era na época. Eu queria ser engenheiro. Porque é mais legal você falar que é engenheiro. Aí eu peguei e fiz o Enem e passei no ProUni. Só que aconteceu um negócio que é muito raro de acontecer, que é você ser pobre demais pra uma coisa e ao mesmo tempo ser rico demais pra outra coisa. Entendeu? Não deu pra entender, né? Eu vou explicar. A minha renda eu era rico demais pra conseguir 100% no ProUni. Só que eu era pobre demais pra pagar os 50% que eu ganhei de bolsa. Aí no final das contas eu fiz FATEC que era de graça. Então por isso. Porque eu até conseguiria pagar. Acho que na época era 600 conto. A metade. Que era na São Judas. Que eu também não queria fazer Uninove. Que eu era meio fresco. Aí eu passei na São Judas. Que é um pouquinho. Não sei também se é tão melhor não. Mas na época era 1.200. Em 2006 era 1.200 reais. O curso de engenharia civil. Aí eu ganhei 50%. Ia pagar 600. Aí eu ganhava. Eu tinha... 2006 eu tinha 18 anos, tinha acabado de fazer 18 anos. Só que eu já era metalúrgico há muito tempo, então eu ganhava bem até. Aí eu ganhava 1.000, que agora parece que não é muito, mas em 2006 era dinheiro, hein? Aí dólar 1,50, calcula aí. Aí até dava, só que aí tirava os descontos, tirava a condução, tirava minhas canjibrina, né? Minha gasolina, que eu já tinha carro. Aí eu ia viver uma vida miserável. Falei, não, eu prefiro fazer projetos. Eu coloquei na balança e falei, acho que eu prefiro fazer projetos do que de graça, né? Sou pão duro, eu falei, deixa eu pôr na balança. Um é 600 contos, estuda 6 anos, 5 anos, sei lá. O outro é 3 anos e é de graça. Aí ficou fácil a conta, né? No final das contas nem terminei, fui fazer logística. Sei pra que eu falei isso. Mas enfim, graças aí, inclusive é raro, e se você já passou por isso aí, como eu posso explicar? Alguma vez na sua vida você já ficou triste por não ser mais pobre? Porque se eu fosse mais pobre seria 100%. Aí a conta, se fosse de graça, aí eu era engenheiro. Entendeu? Hoje eu podia ser um Uber renomado. Mas infelizmente, agora eu tenho um emprego, carteira assinada, ganho bem pra cacete. Por quê? Porque eu era pobre naquela época. Olha aí, tá vendo? Então já aconteceu com você? Você ficar feliz por não ser... Como que é mesmo? É ficar feliz... por ser... Ficar triste por não... Como que é? Ficar feliz por não ser tão pobre. Não, peraí, aí seria o normal. Peraí, eu fiquei triste porque eu não era mais pobre. É isso. Você não ficar triste porque você não é pobre o suficiente, entendeu? Se já aconteceu, manda pra mim no Instagram, Diogo Andrade. Manda lá, Diogo Andrade, conta a sua história lá, que nós vamos falar aqui no próximo episódio. Tá bom? Então é isso. Agora sim, vamos começar a nossa curiosidade sobre a construção civil, porque eu sei que você veio aqui não foi pra ouvir minha história de vida, embora acho meio cuzão da sua parte. Tô aqui entretendo vocês, você não quer ouvir 10 minutinhos da minha história de vida? Acho meio insensível da sua parte, tá bom? Mas cada um. Então vamos logo começar aqui para nossas curiosidades, tá bom? Então, curiosidade sobre a construção civil, esse ramo tão importante para a humanidade. Se você é pedreiro,
sinta-se abraçado agora, tá bom? Porque realmente hoje em dia pedreiro tá bem valorizado, chegou a sua hora, você com certeza tá ouvindo isso aqui no iPhone, porque foi a época que pedreiro era canela seca, foi a época. Agora pedreiro anda de Range Rover, tá bom? Aqui nas obras aqui no meu bairro, você passa de manhã, fi, é só as Range Rover tocando, não é mais Amado Batista não, pisadinha, tá bom? E os caras vão trabalhar de Land Rover, de Range Rover, que é Land Rover, mas é um carro que você sabe, né? Enfim, vamos começar aqui. Então, a primeira curiosidade é o seguinte: o prédio mais alto do Brasil já tem mais de 50 anos. E essa curiosidade aqui é uma curiosidade curiosa, porque ela já nasceu ultrapassada, entendeu? Então, eu tava pesquisando curiosidades, achei um site de engenharia, chama Papo de Engenheiro, queria até deixar uma crítica aí, porque Papo de Engenheiro, os caras escreveram a matéria em 2017, falando que o prédio mais alto do Brasil era o Mirante do Vale, aqui de São Paulo, perto do Vale do Anhangabaú, que inclusive, adivinha quem construiu? Raulzito, né? Enfim, quem pegou o corte não entendeu nada, vai ter que ouvir inteiro para saber por que o Raul Seixas construiu esse prédio. Agora você que é ouvinte raiz, você já sabe, tá bom? Então vamos lá. Onde eu tava falando? Então, aí os caras falaram que é o Mirante do Vale, que era mais alto. Só que eles escreveram isso aqui em 2017. Aí eu falei, puta, eu tô pegando um bagulho antigo, né? Porque eu tô ligado que lá em Camboriú estão fazendo uns prédios altos lá. Aí que eu fui descobrir que o maior prédio do Brasil hoje, que na verdade também já não é mais, mas em 2017 já era, um prédio lá em Barueri. Barueri não, Camboriú. Que é tudo nome indígena, né? Aí confunde. Carapicuíba, Barueri, Camboriú. Então é Camboriú. Quando fizeram isso aqui em 2017, já não era mais. Então ele foi por 48 anos, mas em 2014 foi desbancado por esse prédio de São Paulo, tem 170 metros. Inclusive eu achei que era o Banespão, sabe? Mas não, é um prédio quadrado, que é só grande mesmo. Inclusive vou pôr a foto, ele parece o Copan, se o Copan não tivesse sido entortado pelo Raul Seixas. Aí é o Mirante do Vale. Então ele tem 170 metros de altura. E aí em Camboriú, em 2014, ficou pronto um prédio lá que tem bem mais, tá bom? Tem eu esqueci quanto tem, acho que é 260, se eu não me engano. Alguma coisa assim. Isso aí que em Camboriú tem uma briga lá, que é quem constrói mais alto. Camboriú tá virando a Dubai brasileira, tá bom? E aí eles estão lá numa disputa inútil para ver quem faz o prédio mais alto, tá bom? Essa disputa é tão inútil, é a disputa mais inútil que tem no Brasil desde que o Gugu tentou eleger o Van Damme brasileiro. Você lembra disso? Todo domingo ia lá um monte de gente que não tinha nada a ver com o Van Damme, mas que achava que parecia o Van Damme, e aí ficou vários domingos seguidos, e isso foi muito inútil. Mas aí essa batalha de Camboriú pra quem faz o mais alto tá quase superando aí a batalha de Van Damme. Inclusive, o mais alto hoje é lá, e aí estão fazendo um de 290. E tem gente que não gosta de prédio alto, né? Tem gente que é contra esses prédios de Camboriú, que tá estragando a cidade, não sei o quê. Eu gosto. Eu acho que tem que fazer mesmo. Quanto mais alto o prédio, melhor. Eu não sei se eu já comentei com vocês, mas eu fui pro Japão. E aí lá no Japão eu subi na torre mais alta do Japão, que se é mais alta do Japão, meu amigo, né, América Latina, que eu também já fui também, no prédio mais alto da América Latina, já fui também, que é o Sky Costaneira lá no Chile, mas eu tô falando agora do Japão. Do Japão já foi a estrutura mais alta do mundo, só que quando eu fui já não era mais. Só que eu penso que quando eu vou contar pras pessoas, não sei se eu preciso entrar nesse detalhe, que já não era mais. Então acho que eu posso falar que era. Mas tem 634 metros de altura, só que lá é uma torre também, não é bem um prédio. Então eles deram uma engambelada aí, né? Porque fazer uma torre de ferro é mais fácil do que um prédio que mora gente. Enfim, mas lá o do Japão é bem alto, vou pôr a foto aí. Chama Skytree, que é Árvore do Céu. E lá tem 634 metros de altura. Se bem que eu acho que é 634 até a ponta, que é aquela pontinha da antena. Tá vendo aqui, ó? Agora tem que colocar a foto pra mim. Tá vendo essa pontinha aqui? Acho que é 634. A parte onde a gente fica, que é aqui, você pega um elevador rápido pra cacete. Aí sobe e fica aqui. Mano, mas parece que tá no helicóptero, é muito alto. E aí acho que aqui deve ter uns 450 metros, se eu não me engano. Depois eu vou ver e coloco
exatamente escrito aqui qual que é a altura de onde as pessoas ficam aqui. E tem que pagar pra entrar, viu? Os caras é ligeiro, faz um prédio alto, aí vai as pessoas besta igual eu e paga pra subir num prédio. Eu nunca pensei que eu ia pagar, eu paguei 2 vezes. Aliás, não, foi 2, porque quando eu fui pra Nova York eu não subi no Empire State ou no como é aquele outro? Esqueceram de mim lá, que tem um ringue de patinação na frente. É o nome de um cara, mano. Puta, tá na... não vou lembrar, mas enfim, eu vou pôr a foto aí também, porque quando eu for editar eu vou lembrar. Mas eu também não subi, eu só não subi porque eu não tinha tempo, senão eu tinha pagado também pra subir em outro elevador ainda. E aí eu ia subir nesse outro, inclusive se for pra Nova York, que meus ouvintes é tudo rico. Então as pessoas tá querendo ir pra Nova York, tá esperando a vacina pra poder ir. Então você tá esperando a dica que eu dou. Eu não subi, mas essa dica é boa, porque em vez de você subir porque se você sobe no Empire State Building, que é o mais bonito, ele é bonito, você vê a cidade, mas você não vê ele porque você tá nele. Agora, se você sobe no outro, que é o Rockefeller, lembrei, Rockefeller Center, na frente tem um ringue de patinação na época de frio. Quando eu fui lá em setembro, tava calor, tinha só mendigo, não tinha mendigo, não tinha gente comendo lá, tinha umas mesas, enfim. Enfim, se você for no Rockefeller Center, ele é mais alto que o Empire State e você vê o Empire State, então é mais legal ir no Rockefeller. Eu só não fui porque a gente ficou 3 dias, eu acho, e aí a gente queria ver o pôr do sol e tava nublado, aí no final das contas a gente acabou que não foi. Mas eu não fui, mas na maior da América Latina eu fui, que é a Sky Costaneira, lá no Chile, e tem 300 metros de altura, e aí é aqui que eu queria chegar. Não queria só me mostrar com viagem, dando dica de viagem pra vocês aqui, pra falar que eu sou um cara muito viajado. Na verdade, eu queria falar que é o seguinte, o prédio mais alto da América Latina é o Sky Costaneira, que é esse que eu tô pondo na foto aqui agora. Por acaso eu também já subi nele. E esse prédio, ele tem 300 metros de altura. E aí que eu queria chegar. Por que caralhos alguém de Camboriú fez um prédio de 290 metros, sendo que se ele coloca 11 metros a mais, ele podia ser o maior da América Latina? Qual é a lógica? Imagina que você tá disputando pra ver, deixa eu ver o que eu poderia disputar. Quem come mais cachorro quente? Aí você comeu 290. O campeão comeu 300. Mano, dá uma forcinha e come mais 11. É tão pouco. É menos de 3%. Né? Porque 10% seria 30%. Então é 3%. 3% de esforço pra você. Se bem que também quem comeu 290 já tá no 100%, né? É difícil. O cara às vezes já tá no 100%. Pode ser que seja isso. Mas aí eu pensei isso. Que aí eu acho que você também deve ter pensado, né? Porque alguém faria um prédio de 290, sendo que o maior é 300. E aí é que tá, que na verdade eles estão roubando. Porque todos esses prédios roubam. Esse Sky Costaneira também. Eu tive lá e você tá na parte... eu acho que vou pôr a foto aqui de novo. Tá vendo? Você fica aqui, ó. E essa parte toda é só vidro. Então, na verdade, o prédio vem até aqui. Aí aqui eles colocam esse negócio só pra ficar alto. Aí você olha de longe e fica bonito. Só que você vai lá, você só pode vir até aqui, porque daqui pra lá é só vidro e ferro segurando os vidros. Aí eles roubam. Aí que tá o segredo do prédio de 290 de Camboriú. Que o cara fez isso. Na verdade, o prédio mesmo tem 260. 30 metros de altura. Vou ver se eu acho a foto também, coloco aqui. Se eu não achar, eu vou ficar com o dedo aqui, vai ficar estranho. Mas 30 metros de altura é a antena que eles colocaram só pra dar em 290. E aí eu acho que 30 metros de antena ainda vai. Aí eles devem ter falado, coloca 41 metros de antena. Os caras falaram, tá louco? Colocar em cima de um prédio de 260 metros, você colocar uma antena de 41 metros, você comeu bosta? Só dá pra colocar 30. Aí acabaram ficando por isso mesmo. Tá bom? Então essa é a primeira curiosidade. Meu amigo, que curiosidade grande. Vamos pra segunda curiosidade, que é o seguinte. O Copan, aquele prédio que a gente viu aqui no começo dessa epopeia de conhecimento, o Copan, ele é a maior estrutura de concreto armário do... Concreto armário é foda, hein? É a maior estrutura de concreto armado do Brasil, tá bom? Então ele não é o mais alto, mas é a maior estrutura de concreto armado. O que é concreto armado? Eu não sei, fica pro próximo episódio. Na verdade é concreto com ferro, mas eu acho que todos Enfim, eu não sei, se você é engenheiro, manda lá no Instagram, Diogo Andrade.
o que é um concreto armado, porque eu imagino que não é um concreto que coloca Kalashnikov e 38 no meio, pra ele ficar armado. Eu nem sei porque eu falei isso. Mas, enfim, é isso. E aí, pelo tamanho do Copan, ele tá sempre em obra. Essa é uma curiosidade. Ele nunca termina, porque é tão grande que quando os caras terminam de fazer a reforma numa ponta, a outra já tá zoada. Aí eles voltam e faz. Inclusive, quando eu estive perto do Copan pela última vez, ele tá até com aquelas... vou pôr uma foto aqui também. Aquelas roupinhas que eles colocam no prédio, que o prédio fica parecendo um botijão de vó. Eles colocam aquela roupinha para reformar. A última vez que eu fui lá, tava com isso aí, no Copan. Inclusive, é uma dica aí, se você mora em São Paulo ou vai vir de outro estado para São Paulo algum dia, o Copan, ele tem tour que você sobe pro telhado do Copan. E aí, se você tá pensando em se matar, eu vi um episódio... Não sei pra que eu vou falar isso. Eu lembrei porque eu vi um episódio do Daniel Reis que ele fala, veja o lado bom. Então, se qualquer um tá pensando em se matar, seria um suicídio bem estiloso. Só que dá trabalho, você tem que agendar, é só dia de semana, você tem que agendar, mas também se você quer se matar, você não deve ter um emprego que você deve estar ligando tanto. Então você tem que faltar no trampo, aí você vai lá, marca, agenda, aí você pega e sobe. Aí você dá um perdido nas pessoas e lá de baixo. Aí você cai lá na 24 de maio com a Ipiranga, com a Avenida São João, lá onde Tom Jobim tomava uma brejinha e cantou essa música. Mas eu não sei porque eu fui pra esse lado. Mas enfim, realmente tem um tour lá muito bacana. Se você não tá com esse pensamento, é melhor ainda pra você ir. Então vai lá e conhece, que é muito legal. Tem uma vista muito bacana de São Paulo, tá bom? E outra curiosidade também, para quem é de fora e para quem é daqui também, que o Copan, ele é praticamente uma cidade vertical. Então lá tem restaurante, tem padaria, tem igreja e até puteiro, tá bom? E essa parte eu ouvi falar, né? Não que eu tenha frequentado ou que eu conheça alguém que frequenta esse tipo de estabelecimento, que é igreja em prédio. Eita, nós, pra que fazer isso? Abraço aí pro Massaro, tá bom? Vamos lá aqui. Tomara que ele nunca ouça meu podcast, que ele não vai nem entender porque eu falei isso. Mas, enfim, ninguém entendeu. Só os 3 ouvintes que me ouvem. Mas, enfim, vamos aqui pra terceira curiosidade, que é o seguinte. Concreto perfumado. Pois é, meu amigo. Se você achou que a humanidade chegou no ápice da idiotice quando ela inventou deixa eu ver. Quando ela inventou o spinner... Sabe que negócio gira que diz que tira estresse? Se você achou que aquilo era o ápice da inutilidade humana, saiba que a inutilidade humana também ataca o ramo de construção civil. E se sua casa tem cheiro de meia molhada, os seus problemas se acabaram-se, porque você pode comprar hoje mesmo o concreto perfumado. Pois é, inventaram um concreto perfumado, eles colocam as essências. Isso aqui, na verdade, eu queria, porque eu gasto né, a gente que white people é um problema, né? Mas depois que você... enfim, quando você casa, aí minha mãe não tinha essas... Também, com o salário do meu pai, que era cobrador, minha mãe costureira e 3 filhos, nem dava pra se preocupar com isso. Mas eu gasto dinheiro com um cheirinho, tá vendo? Tem um cheirinho aqui, aí no banheiro tem outro cheirinho, aquele de palitinho que você coloca, que é pra performar a casa. Então, se eu pudesse, e não fosse tão mais caro, porque eu sou pão duro, mas construir uma casa com concreto, se bem que você coloca concreto, depois você pinta, aí será que o cheiro... Mas também tem que ver qual que é o cheiro. Já pensou, você compra, e aí você não gosta do cheiro? Sua casa inteira feita de concreto com cheiro de lavanda, e você não gosta de cheiro... Mas também, mesmo que você goste, eu não sei um cheiro que você vai morar nele pro resto da vida e não vai enjoar. Então não sei se é uma muito boa ideia não. Mas essa é a verdade, tá lá no Papo de Engenheiro. Eu também não conferi se é verdade, mas eu não acho alguém inventar uma coisa dessa. Acho que ninguém ia inventar um concreto perfumado se não existisse o concreto perfumado de verdade. Mas enfim, essa aí é a terceira curiosidade, que inventaram um concreto com cheiro. Tá bom? E tem cheiro de churrasco. Já pensou fazer um concreto com cheiro de churrasco? Porque você faz churrasco em casa, a casa fica cheirando churrasco 3 meses. Você pega um concreto com cheiro de churrasco,
parece que você come ovo e acha que tá comendo churrasco. Porque a casa tá cheia de churrasco. E você nem fez. Enfim, nem sei porque eu falei isso. Mas bora, vamos lá. A quarta curiosidade que é o seguinte. É o prédio mais alto do mundo. Tá bom? Agora não estamos falando de América Latina, não. Agora estamos falando nem de Camboriú. Estamos falando de gente grande aqui, tá bom? Então, o prédio mais alto do mundo. Ele, na verdade, fica em Dubai ainda. Mas eu tô falando do próximo prédio mais alto do mundo. Que, inclusive, é um título que é muito volátil. Porque o mais alto era um. Aí dali a pouco os caras vai colocando, vai construindo mais alto só pra ser o mais alto. Que nem os caras lá de Balneário Camboriú tá assim. Os caras faz um e o outro faz maior. Mas enfim, o prédio, a curiosidade que eu quero trazer é o seguinte. O prédio mais alto do mundo, por um tempo, vai ser, porque ainda não tá pronto, o Jeddah Tower. Jeddah Tower, não é de Jedi. Podia ser, hein? Torre de Jedi seria um nome excelente, mas infelizmente não é. É Jeddah ou Jeddah Tower. Esse da foto aí, o projeto. Ele fica na Arábia Saudita e ele vai ter 1 km de altura. Mano, 1 km de altura. 1 km pra você andar a pé no reto já é cansativo já. Você imagina, você mora na cobertura de 1 km de altura e aí você chega em casa e acabou a energia. Aí, deve ter... em Dubai não, Arábia Saudita, deve ter, inclusive nem deve ter, eu ia falar que deve ter, como se fala? O que eu ia falar agora? Gerador, deve ter gerador, pra quando acabar a energia, mas eu acho que lá nem tem energia, lá o petróleo é tão barato, que acho que é tudo feito a diesel lá, eu imagino que lá você vai, tudo é diesel, não tem nada elétrico, mas isso é basicamente... uma viagem minha, mas deve ter gerador, né? Mas já pensou, dá um problema no gerador? E aí você chega em casa, cansado, e aí você mora no eu não vi quantos andares é, mas 1 km andar, mano. Ó, se for 3 metros, que é é um pouquinho menos, né? Acho que é 2,60, 2,80, mas vamos arredondar pra 3 pra ficar fácil a conta. Se for pé direito de 3 metros cada apartamento, dá 333 andar. 333 andar é andar, hein? Aí imagina, você chega cansado e tem que subir de escada. Eu acho que nem tem escada. Eu acho que esse prédio aqui não tem escada, não. Porque se tiver, é inútil. Não tem pra quê. Não tem por que colocar. Ninguém vai subir 330... Mano, 1 km de escada. Se coloca 20 centímetros cada degrau, vai ser... Em cada metro tem 5. 20 centímetros é uma altura de degrau boa. Então cada metro tem 5. São 1.000 metros, 5.000 degraus pra você subir. Será que eu fiz essa conta certo? Se for, eu tô impressionado. Se for, eu acho que eu devia ganhar um diploma de engenheiro civil só nessa conta que eu fiz aqui de cabeça. Mas realmente é muito degrau. E aí, a curiosidade nem é essa. A curiosidade é que esse prédio, ele tá sendo construído pela construtora Bin Laden. Meu amigo, Bin Laden. E sim, é isso que você pensou. É a família Bin Laden, do famoso Bin Laden. Inclusive, antes de morrer, ele se pronunciou, né, sobre essa obra. Ele disse: tá tranquilo, tá favorável. Chega pra mim. Eu escrevo um roteiro aqui, ó, pra eu seguir, pra falar assim, ó, vou falar assim, nanana, aí chega aqui, me vem umas idiotices dessa na cabeça, e aí eu não filtro e falo umas merda dessa. Mas enfim, realmente a família do Osama Bin Laden mesmo, tá bom? Ele se desviou da família e foi viver ele queria aventura. Falou: esse negócio de construtora bilionária não tá pra mim. Esse negócio de vida de sheik da Arábia não é bom pra mim. Eu quero ir lá pro deserto e treinar crianças pro Talibã. Se alguém tá ouvindo aí e é radical, me desculpa. Nem devia estar falando isso, tá bom? E nem dá pra fazer corte, porque o Instagram não gosta desses assuntos. O Instagram é muito friendly. Eu fiz um episódio sobre Segunda Guerra, deu nenhum view. Eu postei os cortes. Também mas não dá pra entender, porque tem uns que eu acho bom e, enfim, só tô reclamando aqui do meu próprio podcast no podcast. Vamos agora pra segunda fase desse episódio mesmo, que é o seguinte: Troféu Prumo de Ouro. Troféu Prumo de Ouro. Nós vamos eleger aqui as melhores e mais espetaculares construções da pobreza mundial. Porque eu vou falar um bagulho pra você. Quando cai uma casa de pobre,
vira notícia, todo mundo fica falando aí, que não sei o que, não. Só que se você for ver percentualmente, o tanto de casa de pobre que tem e o tanto de casa que não é de pobre, que é feita por engenheiro, eu aposto que o percentual das casas que cai, que foi feita por um engenheiro, é muito maior do que a de pobre. Porque eu vou falar um bagulho. Lá em Morato, mano, a casa da minha mãe em Morato, se tem uma coisa que pobre não economiza é em fundação. A casa da minha mãe em Morato tem 3 andares. Dá pra construir mais 12 em cima que a fundação aguenta. É cada sapata, meu amigo. E a cada 2 metros uma sapata. Nossa, meu amigo, vai fazer... metade do orçamento do pobre é ferro pra fazer fundação da casa. Então, é realmente muito forte as fundação de pobre. Então, eu trouxe aqui pra eleger e mostrar pra vocês aqui. Se você tá só ouvindo no Spotify, eu vou tentar descrever com o máximo de detalhes para você se sentir incluso aqui nesse podcast. Então eu trouxe aqui algumas obras da engenharia pobril, tá bom? Que dá orgulho de ser pobre. Você vai olhar e falar, que bom que eu sou pobre, porque realmente isso aqui dá orgulho. Quando eu vejo isso aqui eu falo, olha, nós é foda, tá bom? E eu só não sou do outro lado, só não sou engenheiro justamente porque eu não era pobre o bastante. Olha que paradoxo. Se eu fosse um pouco mais pobre, agora eu tava do outro lado, julgando os pobres. Olha só, que paradoxo, hein? Mas vamos lá, então, essa aqui, ó. A primeira é o seguinte, isso aqui é um método de construção muito peculiar que chama pirâmide invertida, tá bom? Isso aqui desafia todas as leis da física, tá bom? O engenheiro pobre, que na verdade é só um pedreiro, que toma 3 fazendas, ele olha para as leis da física e dá risada. Ele olha na cara do Newton e fala, Newton, O igual a mc ao quadrado? Acho que não é essa a fórmula de Newton. Não é O, é alguma outra coisa. Mas é alguma coisa com mc ao quadrado tem. E aí ele olha para isso e fala, meu amigo, você tá de brincadeira comigo. Porque aqui eu vou explicar para quem tá no Spotify. A pirâmide invertida é uma pirâmide invertida. Então essa aqui que eu tô mostrando é uma casa que provavelmente é no Brasil. Dá para ver aqui pelo estilo, né? Estilo da arquitetura pobril brasileira. Então, se você é pobre, você já... Inclusive, é o Pico do Jaraguá aqui no fundo, esse pau. Não sei, acho que não. Mas tem grande chance de ser no Brasil. E o primeiro andar, o piso térreo da casa, já não é térreo, porque é num barranco. Que esse tem a... Tá vendo? Se você reparar aqui embaixo, ó, você vê que é um declive. É uma ladeira lascada aqui. Então, já tem aqui o primeiro desafio, que é você fazer uma casa num terreno que tem 3 dimensões. Não é só largura e frente, é largura e fundo, né? Acho que não. Não é bidimensional, não tem só de frente e de profundidade. Ele quer dizer, de largura e comprimento, ele tem profundidade. Então é um terreno tridimensional. Isso aqui é difícil de fazer. Então o cara pegou, é uma garaginha aqui embaixo, ó, se você olhar. Agora eu vou descrever para quem tá no Spotify. Então embaixo aqui o piso térreo, que já não é térreo, tem uma coluna aqui para deixar ali no nível da rua de cima. E é uma rua muito íngreme para baixo. E o cara tinha um terreno aqui, ó, que olhando aqui, eu vou chutar aqui, ó, 3 por 5. Então um terreno de 15 metros quadrados que ele falou, meu amigo, não vai dar para morar aqui não. Male, cabe um Fiat 147 nessa garagem aqui. Aí ele foi lá e construiu essa garagem. Repare que na garagem tem uma coluna em cada ponta e só. Então aqui ele confiou. Esse aqui confiou na fundação, porque ele colocou só uma coluna em cada ponta. Na parede aqui você vê que não tem nenhuma coluna, tá bom? Aí ele pegou e construiu isso. Aí aqui ele guardava o 147. Aí na verdade ele morava aqui com 3 filhos, né? Mas ele não parou por aí. Ele falou, dá pra construir em cima. Aí ele foi lá em cima. Aqui você já vê que ele colocou 3 colunas, porque vai crescendo. Então aqui já tem 2 cômodos na de cima. É difícil de imaginar sem ver. Então se você quer ver, me chama no Diogo Andrade Instagram, que eu te mando a foto pra você ver o que eu tô falando aqui, se você tá ouvindo no Spotify. Então na segunda andar já tem aqui uma janela, já tá bem mais espaçoso, e 2 cômodos. Aí ele fez, mas ainda tava meio apertado. E eu acho legal também que ele não termina, você vê, né? Ele fez aqui em cima 2 cômodos, e aí ele já foi pro terceiro andar, e aqui, ó, você já vê que tem uma suíte. Então tem aqui, ó, uma janela de quarto, aqui já na janela do banheiro, que ele fez uma suíte. E aí aqui já ganhou mais, do primeiro pro segundo já ganhou mais 1 metro aqui, que ele colocou meio metro de cada lado pra frente e pra trás. No terceiro ele já ganhou mais meio metro, aqui já tem mais 1 metro pra frente, deve ter uma varanda aqui.
E se você reparar, a foto cortou, mas não acaba. Ele tem coisa pra cima dele, tem uma área de lazer lá em cima, onde ele faz o churrasquinho dele. Então, queria dar parabéns. Essa aqui é a pirâmide invertida. Isso aqui isso aqui é pra poucos. Isso aqui é um exemplar perfeito, eu diria perfeito. Então, você começa com uma garagem que cabe um 147, na segunda, vamos colocar em carro, na segunda já cabe um Opala mais o 147, na terceira cabe o Opala 4 Brasília, um Fusca e lá em cima cabe um ônibus. Então, parabéns, o cara construiu isso aqui, ó. É a sorte que no Brasil não tem terremoto, porque se tivesse, isso aqui ficava inteiro. E aí as obras iam passar vergonha, que você vê as obras caindo, isso aqui inteiro, tá bom? Então essa foi a primeiro troféu Prumo de Ouro, vai para essa pirâmide invertida aqui. Vamos para a próxima, que é o seguinte. Esse aqui eu achei boa. Esse aqui aparentemente não é no Brasil. Talvez seja, mas eu não tô convencido. O primeiro tem mais elementos que dá pra gente imaginar que é no Brasil. Esse aqui, eu não sei também se você tem isso, mas você vê a foto e você fala, isso aqui não é no Brasil não. Eu não sei exatamente o que é, mas o conjunto da obra me faz acreditar que isso não é no Brasil. Mas pode ser, se você tiver alguma informação, pode me falar aí no Instagram, Diogo Andrade. Tô falando várias vezes para ver se eu ganho uns seguidores. Tá bom? Então vamos lá. Esse aqui é a famosa Fundação Goodyear. É um tipo de fundação muito, muito peculiar. Eu confesso que eu acho que eu não tinha visto ainda. Que é uma fundação feita inteirinha de pneus. Então é muito segura, tá bom? Muito segura, ela é sustentável. Porque esse pneu aqui ele podia estar poluindo o rio. Que eu não sei se você já viu em curva de rio, ficar cheio de pneu. Ou pior, podia estar sendo usado em manifestação de vagabundo que fecha a rua e queima pneu. Ou pior ainda, podia ser um micro-ondas no tribunal paralelo para quem assistiu o BOP aí. Mas não, aqui ele está sendo usada para construir. Você vê, ó, que tem uma matemática. Então aqui na ponta que tem menos pneu são pneus de caminhões. Aí aqui já é pneu de carro, tem um que rachou aqui, mas isso aqui é detalhe, não se importa com isso não. E aí aqui você vai ver, é tudo calculado, tem até pneu de moto para dar. Então, ó, se você tá no Spotify, é uma casa que a fundação inteira tá à vista, porque também para variar tem aquele desnível, né? Porque casa em lugar plano não tem desafio, tá bom? Então aquele desnível aqui, ó, então deve ter uns, ó, vamos ver se a janela aqui deve ter 1,20 m, então aqui 2,40 m mais ou menos de altura, a ponta, e a outra aqui deve ter 1,5 m. E aí o cara lotou de pneu, tem 1, 2, 3, 4 fileiras de largura de pneu, e aqui mais 1, 2, 3, 4, 5, aí vai diminuindo, porque e inclusive se você reparar, a escada também ele fez de pneu. Então isso aqui, ó, sem falar que ele salvou, se você parar pra pensar o tanto de vida que ele salvou fazendo isso aqui, que esses pneus eram pra estar cheio de água, causando dengue, mas não, tá aqui construindo uma casa. E aí falamos de terremoto. Essa casa aqui, se tiver um terremoto, o cara nem sente, porque tá em cima de borracha, tá amortecida. Vai balançar o chão, a casa fica paradinha, parece que ele fez em cima de uma suspensão. Então aqui, ó, parabéns, tá bom? Essa aqui é a famosa Fundação Goodyear, parabéns ao engenheiro responsável aí. Realmente você impressionou aqui a nossa área técnica do nosso podcast, que é quase formado em engenharia civil, tá bom? E aqui, por último, nosso terceiro troféu Prumo de Ouro do nosso podcast vai para essa aqui, que é um belíssimo exemplar de um puxadinho elevado, né? Se você tá ouvindo aí só no Spotify, pode me chamar lá para pedir a foto, mas se você reparar, eu vou tentar descrever. Então é uma casa que o cara fez ali, provavelmente não, com certeza ele já construiu a parte de baixo, cagando para aquela história de recuo de calçada, sabe, essas frescuras que a prefeitura tem. Se você reparar aqui em volta, nenhuma casa tem, o máximo que tem aqui é 50 centímetros de calçada, porque se a pessoa também quer andar, vai pra rua, aqui na minha calçada ninguém vai andar não. Então tem aqui meio metro de calçada e sobe a casa. Aí o cara também, aqui é o mesmo esquema, a gente que é pobre, a gente vai tendo filho e não vai planejando, a gente vai tendo. E aí, conforme vai crescendo a família, você precisa crescer a casa. E aí esse cara ali, o que ele fez? Ele podia ter construído em cima,
Só que eu acho que esse aqui ele economizou na fundação, ele não tava confiante na fundação. Ele falou, não sei não, hein, tava meio duro lá, eu fiz umas sapatas aí. Se bem é que ele fica com medo, mas a sapata que ele economizou dá pra construir 12 andar. É que a sapata bem feita dá pra construir o prédio do Bin Laden. Na minha casa de Morato, na casa da minha mãe, facilmente o prédio do Bin Laden de 1 km a fundação aguenta. Então aqui ele talvez tenha economizado, não tá tão seguro. O que ele fez? Ele tomou uma decisão aqui, foi bem óbvia até, né? Não, na verdade foi bem criativa, ninguém pensaria nisso. Porque o cara pegou e fez uma casa, ele meteu 2 colunas no meio da rua e fez uma casa elevada, sendo que a fundação dela tá no meio da rua, e inclusive com isso ele ganhou uma garagem coberta, que ele para na rua, né? Tomara que não seja zona sul aqui, senão ele tem que parar na garagem dele e pagar a zona sul, porque é a calçada. Fica meio ruim para passar caminhão, porque só tem 3 metros de altura aqui, então o caminhão não consegue mais passar na rua. Mas ele ganhou aí 2 suítes, se você reparar aqui, tem até ar-condicionado. Detalhe aqui para ar-condicionado, nos 2 quartos tem ar-condicionado. E ele ganhou aí, e agora a Cat Ellen e o Richardson podem ficar em casa aqui, que são os 2 filhos dele que casaram. E agora tá todo mundo aqui. Inclusive agora, se ele caprichou nessa sapata, dá pra crescer pra cima aqui, ó. Tá bom? Então parabéns, isso aqui é a puxadinha elevado, realmente parabéns. Pra me eleger aqui, o melhor de todos, eu acho que eu fico com o primeiro, que é a pirâmide invertida. Realmente é o que mais desafiou as leis da física, né? O último aqui, ele desafia as leis da prefeitura mesmo, que provavelmente você não pode construir só porque tá em cima. Porque aqui ele tá pensando nisso, falou assim, não peguei a rua, só peguei 30 centímetros de rua, que é onde eu coloquei a viga. E aqui também tem um detalhe, tem que fazer uma viga reforçada, porque a viga ficou no meio da rua. Se vê um carro aqui bêbado e bate nessa viga, derruba a casa. Então tem que ser uma viga bem reforçada. Se eu fosse ele, eu fazia aquele esquema, não sei se você já viu, que eles pegam um tambor e colocam em volta e enchem de concreto. Eu acho que eu faria isso pra garantir, porque se alguém bate aqui, isso aqui cai. Mas ele deve ter pensado nisso, né? Então deve ter, não sei o que ele faz. Talvez ele coloque um cavalete pra fechar a rua, não sei. Mas isso aqui realmente, parabéns aqui, o engenheiro responsável por essa obra. Tá bom? Então é isso. Hoje o que temos para o nosso podcast é isso. Eu queria agradecer os nossos apoiadores e patrocinadores desse podcast. Não vai embora ainda, porque a gente vai ter a nossa querida revisão musicada. Mas antes eu queria agradecer La Comedy, a melhor marca de roupa do interior de São Paulo. Segue lá na Shopee, tem a lojinha da La Comedy, você compra lá, eles mandam aonde você tiver. Camiseta de qualidade, um tecido muito bom. Você vê que eu tô usando aqui há 6 meses seguidos a mesma camiseta, sem lavar, e ela ainda tá bem completa. Na verdade não é a mesma, eu uso cada semana uma, tá bom? Você deve reparar pela caveirinha aqui. Mas enfim, segue aí, vai de La Comedy no Instagram, dá uma força lá. E você pode comprar agora. E aí quando a marca estourar e ficar R$1.000, igual as roupas daquelas marcas que eu não sei nem o nome. Como que é o nome? Não vou lembrar agora, mas tem umas marcas aí do gordinho do Outfit que as camisas custam R$1.000. Quando a La Comedy chegar, você já vai ter a coleção. Aí você vai andar por aí, a pessoa vai falar, nossa, esse menino é muito rico, deve ser parente do Bin Laden. E aí você fala, meu amigo, isso aqui é raridade, eu comprei quando nem era modinha, tá bom? Então essa aí vai de La Comedy. Eu queria agradecer também meu amigo Quito Barber, melhor barbeiro de Cajamar e região. Melhor barbeiro de Cajamar e região, hein? E eu tô falando com propriedade, eu já passei em todos, cortei o cabelo com todos, e o Vitor é o melhor de todos, tá bom? Quito Barber, e aqui tá o logo dele. Instagram dele é @QuitoBarber, tá na descrição. Segue lá, marca um horário, vai lá que você não vai se arrepender, que inclusive eu tô precisando dar uma passada lá no Vitor, hein? Inclusive, desculpa aí aproveitar o gancho aqui pra tentar marcar um horário, mas acho que tô precisando. Depois eu vou chamar ele no WhatsApp, porque eu tenho um WhatsApp, mas você pode chamar no Instagram. E aí eu vou marcar um horário, e aí quem sabe você até me encontra lá. Já pensou? Você vai cortar, fazer a barba, quando você pensa que não, tá lá, Diogo Andrade te esperando. Então é isso aí, Quito Barber, tá bom? Quem mais? Queria agradecer também meu parceiro Brasenburger, melhor hambúrguer de Francisco Morato região. No último episódio eu falei que era de Cajamar, porque eu me confundi com Quito, mas é de
Morato, tá bom? Francisco Morato, se você mora em Morato, segue lá no Instagram, pede lá o cardápio, você vai ver que os lanches dele, mano, o lanche dele é muito bom mesmo. Toda vez que eu falo no podcast, eu já jantei e eu fico com água na boca, porque realmente o lanche do Everton é muito bom, tá bom? Queria agradecer também, queria pedir ajuda de vocês para ajudar um projeto do meu amigo, chama Colher Cheia, tá bom? Ele leva refeições e mais importante que refeições e que agasalhos, ele comprou meia, comprou cobertor para levar o pessoal da rua, e mais importante que isso, ele doa o tempo dele, a atenção. Então ele realmente faz amigos lá e ele troca uma ideia com a galera, e às vezes isso é mais importante do que a comida. Você tratar a pessoa como ser humano, que ela não tá mais acostumada com isso. Então, realmente ficou meio sério aqui, mas de verdade, é um trabalho muito legal. Colher Cheia, segue no Instagram lá e apoia com o que você puder. Às vezes você só pode dar R$1, dá R$1, mano, não tem importância. De R$1 em real, a galinha enche o pato, já diria a galinha enche o pato, é isso mesmo, esse que é o ditado, né? De R$1 em real a galinha enche o pato, tá bom? Então é isso aí, meu amigo Colher Cheia. O que mais? Minhocazine. Aqui, ó, tem aqui a coleção completa, mas se você quiser também ter, é só você procurar no Instagram Minhocazine e aí você assina. Esse mês tem uma matéria minha que inclusive é derivada do podcast. Então, se você ouviu o melhor episódio de todos, na minha opinião, que é o de Disco Voador, uma das histórias que eu conto nesse podcast virou uma história da Minhocazine. Então eu conto lá o relato do Antônio Vilas Boas, e se você assinar até o dia 10 de julho, você ganha, você recebe a edição de julho ainda. Então, se você assinar até o dia 10, você ganha desse mês, que vai ter lá a minha participação. Se você seguir até o dia 20, você também ganha, mas vai demorar um pouco mais. Então, até dia 10 você ganha, acho que te manda no dia 15, e até o dia 15 te manda no dia 20, alguma coisa assim. Se pergunta lá no Instagram, @minhocazine, tá bom? Também queria agradecer meus amigos que tem uma rede de podcast do interior, que são todos muito bons e com pouquíssimas visualizações, tá bom? Então, realmente é muito triste pensar que a gente faz esse podcast aqui para bilhões de pessoas. A gente disponibiliza de graça para bilhões de pessoas, e aí só 30 pessoas ouvem. Aí a gente fica meio triste. Então, eu queria, se você me ouve, vai lá e ouve também esses meninos que vocês vão gostar. Tem segunda-feira André Otávio Podcast, tá bom? Meu amigo André Otávio, é claro. Na terça-feira tem o Daniel Reis, com 365 dias com o Daniel. Agora ele tá explorando a enteada dele, tá muito legal os episódios que ele grava com a enteada dele, que tem 6 anos. E aí fica muito legal, mas até os que ele grava sozinho também é legal, tá bom? Na quarta-feira é o meu, Diário de um Open Mic. E na sexta-feira tem um podcast do amigo Thiago Ferreira. Eu confundi o nome dele com o meu, era demais. Meu amigo Thiago Ferreira tem um podcast Diálogo de um Cara Só, que ele entrevista pessoas e é muito bacana, tá bom? O último episódio é com o João Valho, comediante, e tá muito legal. Realmente é uma conversa muito legal. Ele conversou com piloto de caça, com prefeito, com decorador de festa, com coveiro. Cara, tem muita coisa legal. Então segue lá, Diálogo de um Cara Só, que você vai ouvir várias histórias interessantes. E é isso. Então, para finalizar, vamos agora para nossa revisão musicada, que você já aprendeu a amar. Acabei bem na hora, hein? Uma taça de vinho dá para um episódio de 50 minutos, exatamente. Então vamos lá para nossa revisão musicada do nosso querido Diário de um Open Mic. E aí, gostou do que ouviu? Nossa homenagem à construção civil. Eu achei muito bacana. Se não fosse por ela, ainda moraríamos no... Não acredito que eu estraguei a última palavra do negócio. Mas vamos tentar de novo, hein? E aí, gostou do que ouviu? Nossa homenagem à construção civil. Eu achei muito bacana. Se não fosse por ela, ainda moraríamos numa cabana. Como diria Marcelo D2,
Cadê a métrica que estava aqui? Eu não preciso dela, baixo que soe bem aos ouvidos, tá bom? Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Até a próxima e tchau!